Boa noite. O programa de hoje destaca mais 2 grandes eventos realizados na universidade. O primeiro deles é o Simpósio Sul-Brasileiro de Fisioterapia, com a presença dos cursos da Unichapecó e da FADEP de Pato Branco. O segundo evento é a Semana das Engenharias, que analisou os grandes temas da área e a importância deste setor para o desenvolvimento nacional. Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI, o lugar certo para unir o seu talento ao conhecimento e fazer você se destacar no mercado de trabalho. Multiplique as oportunidades e prepare-se para ser o melhor. Pós-graduação URI, fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uricer.edu.br ou pelo fone 3520-9000. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Ampla estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica URI Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520-9007. A universidade sediou pela segunda vez o Simpósio Sul-Brasileiro de Fisioterapia. Esta foi a 8ª edição do evento, promovido pelos cursos de fisioterapia da URI, da Unichapecó de Chapecó, Santa Catarina e da FADEP de Pato Branco, Paraná. Neste ano, o simpósio teve como temática a fisioterapia, saúde em movimento, e visou fomentar o crescimento científico da fisioterapia em virtude da complexidade das ações da profissão. A conferência de abertura contou com a presença do professor e fisioterapeuta Rodrigo Martins, que falou sobre a fisioterapia aplicada aos esportes paraolímpicos. Fisioterapia, ela sempre tem uma ligação, eu vejo que na parte inicial, voltada para a reabilitação, desses meninos que adquiriram algumas lesões ou que já nasceram com algumas dificuldades, no aspecto físico, Então a gente tem um primeiro contexto de trabalhar uma reabilitação, em cima dessa primeira instância, eu vejo muito o esporte como um fator que otimiza os resultados obtidos pela fisioterapia, E aí, numa segunda instância, quando o portador de deficiência física ele vai para o esporte, obviamente ele está sujeito, a lesões do esporte, a traumas, a situações do dia a dia do esporte, e a fisioterapia entra na parte de reabilitação dessas lesões também. Como fisioterapeuta do Comitê Paralímpico, o que o senhor tem visto de mudanças nesse meio, além dessa parte de assistencialismo? Como os próprios atletas têm se sentido em participar? A gente vê muito, sim, a questão da autoestima, bastante desenvolvida nesses indivíduos, porque eles conseguem, num primeiro momento, através do esporte, lidar melhor com a deficiência física, ou seja, cria-se até uma aura de naturalidade, A gente nem nota a deficiência muitas vezes, depois de tanto conviver com eles, é um mero detalhe, E eu vejo muito a questão da superação, das dificuldades que eles têm desde a parte de, ainda no Brasil, dificuldades arquitetônicas, acessibilidade. Quando você vai para o esporte de alto rendimento e você vê ainda que esses meninos e meninas, eles conseguem competir, num grau de excelência altíssimo, mesmo com dificuldades, acho que é isso que a gente vem vendo, o brilho no olho, nesse sentido, que acho que destaca bastante o atleta paralímpico. Outros temas relevantes da área também mereceram espaço no simpósio, entre eles a fisioterapia no esporte, a fisioterapia pós-infarto agudo do miocárdio, a fisioterapia neurológica e a gestão de carreiras e empreendedorismo.
No momento em que nós abordamos cada vez mais a longevidade das pessoas e a qualidade de vida das pessoas, em que os profissionais da área da saúde se empenham para que essa qualidade de vida seja cada vez mais intensificada, a fisioterapia surge como uma excelente opção nessa questão. Não só para o esporte amador quanto profissional. Nós temos atletas de alto nível, mas nós também temos a pessoa do dia a dia que frequenta a nossa clínica. Então, não vamos falar só da parte de reabilitação ou de cura das patologias, mas hoje, até o tema que nós abordamos tem muito a ver com a parte preventiva. As pessoas necessitam de orientações, as pessoas são leigas, muitas vezes imaginam estar com calçado adequado ou fazendo o esporte de uma maneira adequada, quando na verdade uma palavra, uma orientação pode fazer com que eles consigam um melhor desempenho, um melhor rendimento, sem que estejam agredindo o seu corpo. Professor, e a importância de eventos como esse também para promover uma troca de experiência entre os acadêmicos, professores e profissionais da área? Fantástico. Essa iniciativa da URI, congregando profissionais de várias instituições, trazendo os acadêmicos de cidades, de regiões diferentes e podendo compartilhar com profissionais que têm experiências diferentes, com certeza contribuem muito para o crescimento deles. Já não é a primeira vez que eu estou participando com eles, já tive a oportunidade, é sempre um carinho poder voltar aqui, mas poder dividir todos esses anos de experiência de consultório e de sala de aula e poder responder com atenção e carinho a cada uma das perguntas que nos são feitas. Num primeiro momento, a fisioterapia ela se propõe a trabalhar com a reabilitação, né? Então, após um evento como o infarto agudo do miocárdio, a fisioterapia auxilia na recuperação, né, do paciente após esse evento, né, com, sobretudo, exercícios, né, atividade física controlada, né, por um profissional, né, um fisioterapeuta. Mas existe também, né, toda uma política de saúde governamental que prevê, né, que haja um cuidado ao paciente cardiopata, que a gente chama, né, com problemas cardíacos, já no sentido de prevenir que se chegue ao infarto, né? Então, existe todo um processo, inclusive de formação de profissionais da saúde e do fisioterapeuta entre eles, né, para atuar também nas questões preventivas, né, na saúde cardiovascular de uma maneira geral. E de que forma é feito isso? A reabilitação, né, que vem nos caracterizando enquanto profissionais da fisioterapia, ela é feita basicamente, como eu falei, através de exercícios físicos, né, de uma atividade controlada, né, para que o paciente possa se recuperar, né. São controladas as variáveis que se referem a toda o coração de uma maneira geral, né? Pressão arterial, frequência cardíaca. Então, um exercício que é controlado, né, e adequado de acordo com cada indivíduo que sofreu um evento, né, um infarto agudo do miocárdio. E as questões preventivas, elas passam muito por uma educação em saúde, né? São estratégias que nós desenvolvemos, palestras, né, entrega de folders, enfim, diálogos, né, com a comunidade, com a população e aí no âmbito mais coletivo também, né? Para informar as pessoas sobre os fatores de risco, sobretudo a alimentação, sedentarismo, né, o estresse. Então, são essas duas frentes que a gente atua quando se fala de fisioterapia, né, no infarto agudo do miocárdio e nas doenças cardiovasculares de uma maneira geral. O BOT é um método para tratamento de lesões do sistema nervoso central, que ele se baseia agora na neuroplasticidade, no controle motor, na biomecânica e na aprendizagem e memória do movimento. Através dele, através de técnicas dele, a gente consegue dar movimento ao paciente com a inibição e facilitação dos movimentos, e a gente consegue também, sempre através dele, priorizar a funcionalidade do paciente. Ele é indicado para que tipo de situações? Para lesões do sistema nervoso central, tipo AVC, traumatismo craniano, esclerose múltipla, paralisia cerebral. Bom empreendedor, o fisioterapeuta que quer ter sucesso na sua profissão, ele precisa fazer a busca por essa necessidade ou por essa oportunidade. Porque a gente já tem uma grande noção de que o mercado ele é muito volátil, ele se movimenta com muita rapidez. Eu te dou um exemplo na questão do uso do telefone celular, que no primeiro momento nós tínhamos apenas um aparelho que fazia ligações, eles evoluíram para um smartphone e hoje nós já temos tablets. Então, antigamente se falava muito da questão dos digitadores com máquina de escrever, mas hoje em dia nós temos a questão do computador,
que também já está ficando obsoleto e partindo para a era de tablets e do próprio smartphone. O que eu quero dizer com isso? Que as necessidades que as pessoas tinham nas lesões por esforços repetitivos, elas mudaram ao longo do tempo. Então, cada mudança, ela gera uma oportunidade espacial e temporal. Então, se eu quero ter sucesso naquilo que eu vou empreender, eu preciso, como bom empreendedor, estar conectado a cada mudança que o mercado vai me oferecer. E o mercado está exigindo cada vez mais profissionais dinâmicos, né, professor, que saibam um pouquinho de tudo. Exatamente. Nós temos uma máxima dentro da gestão relacionada à fisioterapia, que é o seguinte: não se admite mais que hoje um profissional da saúde, seja ele qual for, mas especialmente o fisioterapeuta para o nosso caso, que ele entenda somente da patologia, da doença. Ele precisa entender que determinado distúrbio, determinado problema está inserido numa pessoa. E eu preciso entender, junto com o problema, o contexto daquela pessoa. Porque uma coisa é eu tratar de um atleta, outra coisa é eu tratar de uma mãe, de um recém-nascido. Então, para cada público específico, eu preciso ter uma atuação focada. Claro que isso não reduz a necessidade de eu entender 100% do problema que aquela pessoa porta. Mas como eu resolvo aquele problema está diretamente relacionado com os hábitos e a história de vida de cada um. Dirigentes dos 6 campos da URI estiveram reunidos em Erechim na tradicional reunião do Conselho Universitário. O encontro foi presidido pelo reitor Luiz Mário Silveira Spinelli. O diretor-geral do campus, Paulo José Esponquiado, ressaltou a importância e a satisfação em sediar o encontro do órgão que é responsável pelas grandes decisões da universidade. O encontro teve um momento cultural especial com a participação da primeira prenda mirim do Estado, Laura Laís Durli, da Escola de Educação Básica do campus, que declamou uma poesia gauchesca, acompanhada ao violão pelo diretor da escola, Alain Bresolim. Uma silhueta estranha se perfilou no horizonte. Tinha coxilha por trono, qual um rei petrificado num pedestal de gigante. Um brado tremuzente retumbou no mundo inteiro, chamando a atenção do tempo como bradar no conselho. Depois, acompanhado pelo também aluno da escola Leonardo Matos, fez a entrega de uma muda de erva mate aos membros do conselho. Você vai conferir depois do intervalo como foi a Semana das Engenharias. Profissionais do setor de vários pontos do país trouxeram importantes informações aos acadêmicos de engenharia mecânica, civil, elétrica e de produção. Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI, o lugar certo para unir o seu talento ao conhecimento e fazer você se destacar no mercado de trabalho. Multiplique as oportunidades e prepare-se para ser o melhor. Pós-graduação URI, fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uricer.edu.br ou pelo fone 3520 9000. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Ampla estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica URI Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520 9007. Uma programação que contemplou temáticas de alta relevância numa das áreas mais importantes da economia nacional. Assim foi a Semana das Engenharias, realizada de 22 a 27 de setembro.
A programação do primeiro dia do evento foi realizada em conjunto com os acadêmicos e professores dos cursos de Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica e de Produção. A programação foi aberta com 2 momentos culturais. A cantora Ana Júlia e a Orquestra de Concertos de Erechim. Na primeira conferência, o assunto destacado foi a importância das experiências internacionais para o engenheiro. Segundo o professor Messias Borges Silva, da Universidade Estadual Paulista, da Unesp e da USP de São Paulo, profissionais de alto nível devem ser capazes de trabalhar em mercados internacionais, convivendo com culturas diferentes, modos diferentes de gestão e adaptações tecnológicas. E nesse sentido, só tem um jeito de formar e formar bem, né? É o profissional, independentemente da área em que ele atua, ele ter a sua formação de base dentro da sua universidade, com as suas peculiaridades, mas, né, se inteirar com tudo o que acontece no mundo, vivendo essas experiências fora do país. Nós temos feito algumas coisas, principalmente com os Estados Unidos, né, levando estudantes para passar as férias daqui, né, trabalhando lá, então tendo aulas, indo para as empresas executar projetos. E quando o aluno volta, assim, o sentimento é mais ou menos aquele do tipo: puxa vida, um mês fora do país, vivendo essas novas experiências, tem uma equivalência de mais de ano naquela situação tradicional que a gente tem de sala de aula. Nada que desvalorize o trabalho que a gente tem dentro das nossas universidades, né? Mas o aluno vivenciar isso de uma maneira condensada, e normalmente 4 semanas, 3 meses. É claro que quem puder ficar 1 ano, a experiência é mais interessante, como tem acontecido aí com os nossos alunos do Ciências Sem Fronteiras. Mas 2 semanas, 3, 4 semanas que sejam, são muito, muito, muito importantes para dar esse upgrade de visão internacional para o nosso futuro profissional. Depois do primeiro dia, a Semana das Engenharias teve uma extensa programação que foi desenvolvida por cada curso. Veja agora o que disseram os conferencistas e os principais assuntos desenvolvidos pelos convidados. Que somente as pessoas que já conhecem do assunto ou que encontraram um profissional que estão auxiliando, desenhando a casa, que indicaram que seria interessante. No mais, assim, são pedreiros que fazem obras pequenas, coisas pequenas, porque o ambiental, na verdade, ele foi todo pensado antes de ser lançado no mercado. Então, para te fazer uma reforma, tu pode utilizar material ecológico sem destruir, sem gerar resíduo, né? Isso que é importante para a questão ambiental, não gerar resíduo também, né? O que está faltando? Mais conscientização da população a respeito disso ou ainda informação? Informação, educação ambiental e políticas práticas. Apoio governamental para incentivo desse tipo de construção. Porque se não houver em âmbito nacional uma política que agregue todos os setores em busca de algo relativamente bom para todos os setores, se não houver isso, vai ser difícil uma pessoa de cada vez buscar e fazer com que a coisa ande, né? Então, desde sempre, tem que partir do governo, como em caso aconteceu na Alemanha, pós-guerra, que aconteceu exatamente isso, uma conscientização. No caso da Holanda também aconteceu isso. E no Brasil, como está arrumando para esse lado, tem que acontecer isso também. Existe alguma diferença de custos entre um tipo de obra e outra? E que venha para que se torne mais viável esse tipo de situação? Existe. É claro que existem vários tipos de custos também, né, que a gente tem que analisar. Mas a questão financeira, que eu acredito que seja o custo mais importante para o bolso da pessoa,
ele varia. Depende o nível da obra, a quantidade de acabamentos que ele vai querer utilizar na obra, mas ela varia assim, entre no mínimo 10% de economia até 50% de economia. Como eu disse, dependendo do tipo da obra e dependendo do tipo de acabamento ele vai querer utilizar. E benefícios também, porque uma obra ecológica com menor impacto, ela inicialmente pode parecer que ela gera maior ônus. Porém, no decorrer da obra, na vida útil de uma casa, que tem que durar 60, 70 anos, ela vai se pagar várias vezes durante essa obra. A palavra conformação, infelizmente, ela não é muito conhecida e talvez não é tão bonita, principalmente para jovens, porque nós deveríamos estimular a grande maioria dos estudantes. Eu acho que a conformação é a matéria mais importante da engenharia mecânica, tá? Porque ela, em primeiro lugar, ela transforma um produto que nós temos em abundância, que são os minérios, em produtos acabados com alto valor agregado. E nós somos muito fracos nessa parte aí no Brasil. Nós exportamos muito pouco produtos acabados. E a importância da conformação mecânica para a engenharia? É fundamental, porque hoje, de um modo geral, eu acredito assim, 95% das nossas indústrias vem de um processo de tentativa e erro. Vem fabricando as coisas com uma enorme prática e experiência e vem fabricando. Enquanto que a coisa tinha que ser ao contrário, tinha que ser estudado nas escolas, o que não é feito, o que é feito muito pouco, e daí nós teríamos que fazer a fabricação com engenharia, o que hoje não é feito no Brasil. Quer dizer, praticamente 90% do que as indústrias fazem por aí é por tentativa e erro, sem fazer engenharia. Então, essa é a grande importância para a engenharia, porque é um futuro grande ainda que se tem para nós podermos fazer os produtos com valor baixo, custo baixo e qualidade e poder exportar, né? É somente quando as nossas escolas estiverem preparadas para formar gente especializadas que vão trabalhar em conformação, o que não está acontecendo hoje. Coach é um processo hoje que tem surgido nas organizações e no mundo como uma ferramenta, um instrumento de liderança e potencialização de resultados. E ministrar e falar sobre coach, sobre performance com alunos da engenharia de produção faz todo sentido, até porque eles trabalham com resultados, eles trabalham com processos, com produção, né? E como engajar as pessoas para que elas possam ter mais resultados que elas têm tido. Então, através de um método de ferramentas e técnicas que estruturadas através de um processo que tem começo, meio e fim, elas vão dominar, elas vão se apropriar de ferramentas que, uma vez estabelecido um objetivo, eles vão conduzi-los até esses resultados esperados. E hoje a gente não tem mais só chefes ou patrões, a gente tem líderes, né? E eles precisam desenvolver competências essenciais, não só na área da engenharia, mas em todas as áreas. Com certeza, essa é uma excelente colocação, né? Hoje as nossas lideranças, na verdade os nossos líderes, eles são muito carentes de ferramentas e técnicas. Então eles acabam trazendo para o seu modelo de gestão aquilo que foi aprendido pelos nossos pais, por antigos líderes, antigos chefes, e por falta de ferramentas eu acabo reproduzindo o mesmo comportamento dentro das organizações. E o coach ele é mais uma opção de desenvolvimento, de capacitação, uma vez que ele compreende a forma que o outro trabalha, da forma que o outro age, e ele extrai dele a melhor maneira para atingir o resultado. Nossa situação hoje no país, a gente tem que sempre pensar na questão de economizar energia, né? Fazer com que o nosso sistema seja mais eficiente, fazer com que a gente faça mais com menos, ou seja, você economizar energia para que você evite gastar essa energia futuramente, né, e você tenha um sistema mais enxuto. E de que maneiras a gente pode fazer isso dentro do nosso cotidiano? A gente pode fazer isso com pequenas ações, digamos assim, né? Economizando energia da forma mais simples possível. Pequenas ações mudam o mundo, certo? Pequenas ações fazem com que o nosso sistema elétrico, por exemplo, fique menos desafogado, que ele precise gerar menos. Então, você, eu,
simplesmente com pequenas ações como desligar a luz quando você sai do seu quarto, porque você não vai entrar mais lá, ou evitar que você, se você tem ar-condicionado em casa, por exemplo, ligar somente quando você estiver no ambiente, quando você estiver fora não precisa. São esses pequenos atos que se cada um de nós fizéssemos, isso melhoraria o mundo, digamos assim, em questão de eficiência energética. Por que nós ainda enfrentamos problemas na segurança da construção civil? Olha, na minha opinião, é porque a gente tem muito pouco conhecimento da área. As pessoas não têm o costume, a cultura de trabalhar com segurança. Hoje as pessoas vêm para a obra e podem voltar mutiladas. Então, a segurança do trabalho, ela tem que ser vivida no dia a dia. As pessoas têm que ter um entendimento do que é segurança no trabalho. A segurança envolve muitas áreas, né? Ela envolve desde tu fazer uma prevenção no ambiente de trabalho até você colher os resultados disso, né? Hoje a gente tem uma dificuldade grande na segurança do trabalho em relação a obras ou qualquer outro mercado, é um custo, né? Então a gente tem que trabalhar dentro das possibilidades do empresário para a gente conseguir fazer segurança, porque a primeira área que se corta hoje, infelizmente, é a segurança. Então a gente tem que ter o bom senso do empresário em investir em segurança, né? E também os funcionários em contrapartida, os colaboradores, usarem seus equipamentos de proteção individual, usarem os equipamentos de proteção coletiva, né? As linhas de vida, que é um risco muito grande, uma queda em altura. Então, mais ou menos nesse caminho é o quê? É ter o bom senso entre o empresário e também ter o bom senso dos colaboradores em fazer com que a segurança do trabalho aconteça realmente. Grato pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos falando das semanas dos cursos de Letras e de Engenharia de Alimentos. Uma ótima semana a todos. O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Ampla estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica URI Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520-9007.